Oi, gente. Bom dia, gente. Gente, hoje eu vim aqui contar uma coisa pra vocês. Na verdade, é uma experiência e ao mesmo tempo um desabafo. Ô, gente, muitos estão falando aí que a rede social vai sair do ar, então eu quero aproveitar e falar isso antes que se encerra aí a rede social, né? Porque vai ser desligada aí as telecomunicações, né? E eu quero contar uma experiência que eu tive numa casa que eu fui limpar, tá? Alguns dias antes, eu tinha conversado com uma pessoa, né? Que eu não vou falar o nome aqui. E essa pessoa. Peraí, gente. Vai acabar o tempo aqui, eu não falo. Oh, meu Deus do céu. Tá difícil hoje. Gente, e lá foi eu e o meu marido nessa casa, tá? Limpar o quintal. O que que acontece? Quando eu cheguei lá. Assim, alguns dias antes a pessoa tinha falado. Se não der pra mim falar nesse vídeo aqui, gente, eu vou gravar outro, tá? Alguns dias antes, uma pessoa tinha comentado comigo sobre alguma coisa que aconteceu numa certa casa, né? Que eles foram lá fazer aí a faxina deles, né? E tá, eu escutei tudo, eu acredito nessas coisas, nesses negócios de sobrenatural. Eu sou cristã, mas eu acredito porque existem, tá? Existem sim. E eu fui nessa casa, tá? Fazer a faxina. E aí, como nessa casa o mato estava já assim, porque aqui chove bastante, gente, tá chovendo bastante nessa época. O mato cresce muito rápido, tá? Nossa, eu cheguei a cuspir na tela. O mato cresce muito rápido. Aí, eu cheguei lá, o mato tava. Agora já deve estar cobrindo a casa da pessoa, né? Porque já choveu bastante e para acabar o mato é só passando veneno, né, gente? Nessas épocas de temporada de chuva. Mas o mais importante aqui, gente, o que eu quero focar aqui não é no mato, sabe? Eu quero focar numa coisa que logo quando eu cheguei lá, num certo canto da casa, porque eu gosto muito, eu senti um cheiro de manjericão, tá? Eu senti um cheirinho de manjericão e eu fui procurar esse pé de manjericão. E em volta do pé de manjericão tinha bastante mato, né? Aí, como o mato, a terra estava molhada e não dava para carpir de jeito nenhum, porque você carpe a terra molhada, ela embola, tá? Não precisa nem falar que eu tô com filtro, né, gente? Porque eu tô com filtro. E eu ponho porque eu quero. Eu ponho mesmo. Aí, gente, o que que acontece? Eu senti aquele cheiro de manjericão. Eu fui lá para poder carpir. Aí não tinha como carpir, porque a terra tava embolando. Quem é agro aí sabe que fazendeiro, essas coisas aí, quem mexe com terra arada sabe que carpir terra molhada não dá certo, né? A não ser passar um trator, né? Aí eu peguei, fui pegar o rastelo, né? Que a gente trabalha com isso aí, sabe, gente, também, né? A gente é aquele. Ai, que bonitinha essa florzinha. Eu me distraio, né, falando as coisas com vocês. Tá. É pra quebrar o gelo. Aí eu fui pegar o rastelo e passar o rastelo em volta do pé para poder tirar as folhas das árvores que lá tem, que lá cai. Não sei como que tá lá mais hoje, gente, porque faz tempo que eu não vou lá. Mas nesse intervalo que eu fui passar o rastelo nas folhas, eu eu evitei de passar nele, sabe? Para não tirar ele. Eu ainda falei pro Marcos, falei assim, ó, vamos deixar esse pé de manjericão crescer aqui. Olha que lindo, né? E o Marcos viu o pé de manjericão. Daí ele falou: Olha, deixa aí, preta, não arranca não, não sei o quê. Eu falei: Não, não vou arrancar. Eu vou deixar aqui porque eu quero ver ele crescer aqui, né? Aí o que que acontece, gente? Aí eu comecei a rastelar o mato e fui ajuntando num certo lugar, pegando com o balde, né? E botando.
Não, nesse dia não foi balde, nesse dia foi carriola. Pegando com a pá e colocando na carriola, que é carrinho de mão, para quem não sabe, é carrinho de mão, para levar lá na rua, para poder pôr na carretinha de lixo, para a gente pôr no carro, para poder levar no lixão, tá? Tá, daí eu volto lá e eu tava fazendo esse procedimento, tava trabalhando assim, né? Ia lá, juntava o lixo e o pezinho de manjericão tava lá. Vai escutando, gente, vocês prestam bem atenção nessas coisas aí. Quando eu terminei de limpar tudo ali, as folhas, porque os matos não, porque as plantinhas que estavam lá, eu só tirei as rasteirinhas que estavam dentro da área, para poder não entrar para dentro da casa, né? Para o mato não crescer assim rapidamente. Mas as que estavam no chão, eu não carpi nada, não capinei nada. Tá, daí eu volto lá, né, para mim fazer aquela filmagem do antes e o depois, né? Eu vou pegar e vou até o pé de manjericão para me pegar uma folhinha, para me cheirar, porque eu adoro pegar aquelas folhinhas para cheirar, né? E faz bem também pra gente, né? Gente, quando eu cheguei lá para mim poder, que eu virei assim para o pezinho de manjericão para pegar a folhinha, o pé de manjericão, vocês acreditem ou não, o pé de manjericão não estava mais lá. Aí eu peguei e falei, oxe, mas o pé de manjericão estava aqui e não tinha nada de sinal no chão de arrancado, viu, gente? O chão não tinha nada de arrancado, terra solta, nada, porque aquele lugarzinho eu tinha isolado ali, entendeu? Porque eu queria que o pé de manjericão ficasse lá. E o Marcos também falou, deixa lá, né? Até porque a casa não é da gente, né? E as pessoas gostam de plantinhas em casa. Eu mesma adoro manjericão. Aí quando eu volto lá, o pé de manjericão não tá mais lá. E ele tava desse tamanho assim, gente, ó. Assim, ó. Tava com... eu acho que uns... mais ou menos assim, quer ver? O meu antebraço aqui, ó. Daqui, aqui. Tava aqui. Aí, eu peguei, gente, e... Deixa eu chegar pertinho aqui, gente. Aí eu peguei... e olhei o pé de manjericão, não estava mais lá. E o que eu fiz? Eu peguei, fui até o Marcos, né? Falei pra ele, né? Eu falei assim, ô Marcos, você arrancou o pé de manjericão? Ele falou, eu? Eu nem vi direito, eu só vi a arvorezinha lá e deixei lá. E outra, uma coisinha bonita, cheirosa, pra que eu ia arrancar, né? E aí, pra que ele ia arrancar também, gente? Sabendo que não era dele, né? Aí ele falou, não mexi não. Tá lá, plantado lá. Eu falei, não tá não. Não está plantado lá. Aí, que eu chamo o Marcos pra ir lá ver o pé de manjericão, ele olhou e viu, né? E falou assim, ué, mãe, verdade. É celular, mas toda hora que eu tô gravando um vídeo, esse celular tem que estar tocando. Gente do céu. Aí ele viu que o pé de manjericão não estava mais lá mesmo. Uma coisa sobrenatural, gente, aconteceu. Depois disso, gente, aconteceram algumas coisas. Tá, o pé de manjericão sumiu, não tinha sinal de que alguém tinha arrancado ele, carpinado, nada, porque a gente preservou aquela criaturinha lá, mas a planta não estava mais lá. E eu procurei pelo quintal todinho. Fiz papel de besta, sabe? Fiz papel de besta, procurei pelo quintal todinho esse manjericão e ele não estava mais lá. E agora, gente, vocês põem aí no comentário o que significa isso. Eu sei o que significa isso. Mas vocês acreditam nisso? Eu acredito. Gente, tchau. É essa experiência que eu queria contar, tá? Tchau, gente. Beijo.